Paz, queridos! Como é bom estar com vocês aqui para podermos desfrutar da presença de Deus um domingo, poder desfrutar da presença do Senhor aonde você está no seu tempo, como você está, sentado no sofá, deitado numa cama, junto com a família, na frente da TV. É muito gostoso estar na presença de Deus. E nesta noite eu quero dar a abertura a este culto web, dando uma boas-vinda a você. Sinta-se à vontade aí ao nosso meio, à vontade a poder partilhar seus comentários aí embaixo do vídeo, onde você estiver. Sinta-se à vontade a participar conosco desse grande mover de Deus. Eu quero ler o Salmo 121 e iniciar o nosso domingo, Iniciar o nosso culto do domingo com a palavra motivadora ao seu coração. Diz assim: levanto meus olhos para o monte e pergunto: de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez a terra e fez os céus. Nesse momento tão difícil que estão vivendo, talvez você está perguntando e se perguntando: da onde pode vir o socorro para essa humanidade? Eu quero falar para você: o teu socorro e o meu socorro vem do Senhor, mas não de qualquer Deus, aquele que criou os céus e que criou a terra, e Ele tem domínio sobre tudo. Que Deus abençoe a sua vida, fique conosco, não perca nenhum momentinho deste culto, porque vai ser abençoador para você. Fique conosco. Sobre mim.
meus olhos, Senhor, mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Como é bom louvar a Deus, como é bom cantar louvores a esse Deus tão maravilhoso, tão grandioso, que constrói em nós sempre um futuro, algo brilhante para nossas vidas. Mesmo em tempo de caos, mesmo em tempo de dificuldades, nós podemos enxergar e ver um Deus que muda a nossa história, e Deus tem mudado a sua história. Neste momento da oferta, eu quero compartilhar com vocês algo que está em Provérbios capítulo 11, versículo 24 e 25. Diz assim: a quem dê generosamente e vê aumentar as suas riquezas, outros retêm o que deveriam dar e caem na pobreza. O generoso prospera, quem dá alívio aos outros, alívio receberá. Nós somos da Igreja Evangélica Betânia, somos de Dourados, Mato Grosso do Sul. A nossa igreja, todos aqueles que contribuem como membro, mas eu quero convidar você especialmente que está assistindo esse vídeo, a dar uma oferta, a dar o seu dízimo, a ofertar no nosso ministério. Que Deus possa abençoar a sua vida com a sua oferta. E lembre desse versículo, que quem dá com generosidade aumenta as riquezas. Agora, aquele que retém cai na pobreza. Aquele que alivia os outros traz alívio para si mesmo. Que o Senhor possa trazer alívio para a sua vida. A nossa conta está aqui. Que o Senhor possa tocar o seu coração, para que você possa ofertar em nosso ministério. Deus abençoe e continue conosco, porque hoje tem uma palavra que vai mudar a sua história. Boa noite, meus irmãos e meus amigos. Mais uma vez estamos aqui no templo da Igreja Evangélica Betânia.
E é sempre um prazer, uma alegria estar aqui para levar uma ministração, uma pregação, uma reflexão das Sagradas Escrituras para abençoar a sua vida, para abençoar o seu coração. E a reflexão desta noite está pautada no capítulo 2 do Evangelho de São Marcos, do versículo 1 ao versículo 12. Eu não vou ler, mas vou citar aqui alguns versículos. Ou melhor, vou citar um aqui na abertura. O texto sagrado fala da cura de um paralítico. Jesus chegou em Cafarnaum. As sagradas letras aqui falam isto. Cafarnaum era como se fosse um quartel-general do Senhor Jesus Cristo e dos seus discípulos. E quando as pessoas souberam que Jesus tinha chegado em Cafarnaum, o texto fala que muitos afluíram, muitos correram para onde Jesus estava. E no versículo 3 está escrito: alguns foram ter com ele, conduzindo um paralítico levado por 4 homens. Alguns foram ter com ele, conduzindo um paralítico levado por 4 homens. Havia uma grande multidão, pessoas dentro de casa, pessoas na porta e pessoas em volta da casa. E eu quero salientar aqui 3 pontos. Primeiro ponto: aqueles que levam as pessoas a Jesus. Aquelas pessoas generosas que no seu coração, nos seus corações, está o amor de Deus. São pessoas abnegáveis, altruístas, que se interessam pelas pessoas e querem levar as pessoas aos pés de Jesus. Esse é o primeiro grupo. Segundo, são aqueles que estorvam, aqueles que impedem as pessoas de ir a Cristo. Note aqui que tinha uma grande multidão, pessoas dentro de casa, pessoas na porta e pessoas em volta da casa. São aqueles que impedem. E há dentro da igreja pessoas que impedem outras de irem aos pés do Senhor Jesus Cristo. Não sei se você já ouviu: eu ser crente, eu ser cristão, como fulano e beltrano, esse cara é pior do que eu, não é? Então esses representam a grande multidão, são aqueles que impedem as pessoas de irem aos pés de Jesus. E o terceiro, aqueles que são conduzidos a Cristo. Então são 3 pontos que eu estou citando: aqueles que levam as pessoas a Cristo, aqueles que estorvam e aqueles que são conduzidos a Cristo. E aqui eu chamo a sua atenção para a postura, para a atitude desses 4 homens. Eles estão ali com aquele paralítico debilitado em cima de uma cama, uma doença incurável, anos e anos prostrado, sem esperança, um problema insolúvel, uma causa perdida. Esses 4 homens tiveram o tato, tiveram a sensibilidade. Eles perceberam que se esse paralítico fosse colocado aos pés de Jesus, para aquela causa perdida, haveria solução. Para aquele homem que estava condenado a morrer em cima daquela cama,
haveria libertação, cura, perdão e salvação. Queridos, mas para que esses homens fizessem isto, 4 coisas eram necessárias. Primeira, visão. Uma visão abrangente, não uma visão míope, mas uma ampla visão. Eles precisavam entender que as pessoas precisam de ajuda para irem a Cristo. Porque muitos, por si mesmos, jamais irão aos pés do Senhor Jesus Cristo. Muitos de nós que somos cristãos, que já nos arrependemos dos nossos pecados, que entregamos a nossa vida ao Senhor Jesus Cristo, que fomos batizados, selados com o Espírito Santo e estamos inseridos na igreja do Senhor, muitas e muitas pessoas nos ajudaram. Eu mesmo, para estar aqui como ministro do Evangelho, muitas e muitas pessoas investiram na minha vida. Então, para que aquele homem fosse introduzido na presença do Senhor, levado aos pés do Senhor, ele precisaria de ajuda. E nós precisamos ter essa visão, que aqueles que estão presos pelos seus pecados, aqueles que são cativos pelos seus vícios, quebrados pelos dramas da sua existência humana, se eles forem levados e colocados aos pés de Jesus, eles serão libertos, serão curados, serão perdoados e salvos. Então é preciso visão. Mas aqueles homens também, eles foram perseverantes. Queridos irmãos, queridos amigos, meu senhor, minha senhora, para conduzir uma pessoa aos pés de Jesus, além da visão, é preciso também ser perseverante. Analise comigo aqueles 4 homens levando esse paralítico em cima de uma cama. Quando eles chegaram ali, não havia espaço. Quando eles chegaram ali, havia uma grande multidão. Ninguém facilitava, ninguém abria caminho, ninguém arredava o pé. É preciso perseverança para levar pessoas e conduzi-las aos pés de Jesus. Problemas vão acontecer, obstáculos vão surgir, mas se você tem a forte determinação, tem um propósito de conduzir pessoas a Cristo, nada vai te parar, nada vai te impedir, você não vai retroceder, você vai avançar. É preciso perseverança. Eu estou falando aqui de 4 coisas que esses homens precisavam ter em suas vidas para conduzir aquele paralítico aos pés de Jesus. Primeiro, visão. Segundo, perseverança. Terceiro, é preciso criatividade. Esses homens tiveram que subir em uma casa com uma cama. Não é fácil. Agora imagine com um paralítico em cima da cama. Meu irmão, meu amigo, é complicadíssimo. É preciso criatividade. E note vocês aí comigo, aquele paralítico, ele estava desanimado, ele estava sem esperança. Essa mesma história está narrada no Evangelho de São Mateus, capítulo 9. E lá nós vemos Jesus dizendo para ele,
Jesus disse para o paralítico: tem bom ânimo. Portanto, ele estava desanimado. Esse paralítico talvez disse para os 4 homens: vamos embora, é impossível, vocês já fizeram muito por mim, vou continuar desse mesmo jeito. Meus amados irmãos, é necessário ter criatividade para conduzir pessoas aos pés de Jesus. Usou um método, não funcionou, use outro método. Fez uma abordagem, não deu certo, faça uma outra abordagem. Perto da minha casa, da casa pastoral, tem umas pessoas que moram ali numas kitnets. Olha, mas eles ali fazem muita bagunça, brigam. E eu falei: meu Deus, como que eu vou pregar o evangelho para essas pessoas? Incrível. Um dia eu estava no supermercado e uma senhora que mora ali em uma daquelas kitnets, ela estava na minha frente. E aí ela passou os produtos que ela comprou. Não era muito dinheiro, acho que não chegava nem R$30, não sei. Aí eu falei para ela: a senhora não gostaria de deixar isso aí para eu pagar? Porque eu passo junto com a minha conta. Ela olhou para mim e falou: o quê? Eu falei: se a senhora não se importar, deixa isso aí que eu incluo aqui na minha conta. Tá. Ela agradeceu e foi embora. E esses dias eu estava na porta da casa pastoral e eu creio que essa senhora, ela estava amedrontada, apavorada. Ela chegou para mim e falou assim: senhor, pastor, o senhor não tem uma palavra aí para me dar? Eu fiquei até assim perdido, sem saber. O senhor tem uma palavra aí para me dar? Eu falei: sim, eu tenho. E aí comecei a citar o Salmo 23. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus inimigos, dos meus adversários, unges minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor eternamente. E ela ali parada, e eu falei: eu vou ministrar uma bênção. Eu sou ministro de Deus, vou ministrar uma bênção na vida da senhora. E orei por ela. E quando ela estava saindo, eu lembrei, falei: estou falando que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Eu falei: senhora, espera aí. Querida, vai lá no freezer, pega uma sacola e enche lá com alguns alimentos. E a minha esposa trouxe, e ela levou e agradeceu. E sempre que ela passa ali, ela está falando conosco. É um tipo de abordagem. Aquela mulher, ela não vai fugir mais da presença de Deus, ela vai para os pés de Jesus. Se você crer, você pode dizer amém aí comigo. Nessa madrugada eu estava acordado e a minha esposa ainda dormindo. E a minha esposa tem o hábito de falar dormindo. E aí eu ouvi ela falar: Jesus, salva a dona Mariana. O nome daquela senhora é Mariana. Salva a dona Mariana, que ela sinta tristeza pelos seus pecados, que ela venha se render aos teus pés. É uma forma de abordagem, meu irmão, minha irmã, meu querido, meu senhor, minha senhora. Para aquele homem, para aqueles 4 homens levarem aquele paralítico a Jesus, eles precisavam de ter visão, precisavam de ter perseverança, precisavam de ter criatividade. E por último, fé.
Jesus olhou para aquele paralítico, vendo-lhes a fé, não a fé do paralítico, a fé daqueles 4 homens que estavam o conduzindo. Jesus se alegrou e disse para aquele paralítico: os teus pecados estão perdoados. Jesus viu a fé, não a fé do paralítico, a fé daqueles 4 homens. Meus irmãos, meus amigos, é maravilhoso. Às vezes nós somos abençoados não pela nossa fé, mas sim pela fé das pessoas que estão à nossa volta. Talvez a pessoa que você quer levar a Cristo, ela não tem fé, mas o Senhor vai te honrar por causa da sua fé. Jesus abençoa as pessoas por causa da sua atitude, por causa da sua postura, por causa da sua manifestação de fé. Tem um pintor que ele trabalhou aqui na igreja, a primeira pintura aqui desse templo, e ele é um cara que não tem interesse pelas coisas de Deus, gosta de beber, e durante aí uns 12 anos eu tenho feito assim uma amizade com ele, e ontem ele chegou na minha casa, eu não estava, a Sônia me ligou, eu estava na cidade, falou: olha, fulano de tal está aqui, você pode vir, ele quer conversar com você. Eu falei: fala para esse cara aí que agora não dá para eu ir não, fala para ele vir amanhã. Eu pensei que ele nem viesse, quando foi hoje cedo ele estava lá em casa, falando: pastor, eu vim aqui para lhe visitar, olha, aquela bota que o senhor me deu, durou mais de 1 ano. Eu falei: rapaz, então está na hora já de te abençoar com outra, né? E ele falou: quero lhe falar uma coisa, eu estou indo na igreja. Diga aleluia aí, diga amém, louvado seja o nome do Senhor. Fé. Não desista das pessoas, não desista da sua família, não desista do seu pai, não desista do seu marido, da sua mulher, não desista dos seus amigos. Coloque essas pessoas na presença de Jesus, conduza essas pessoas aos pés de Jesus. As pessoas estão cativas de tantas coisas que a mantêm prisioneiras, mas quando elas são levadas a Jesus, elas são totalmente curadas. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Aquele que o Filho de Deus liberta, verdadeiramente é livre. E o poder curador, o poder libertador, o poder salvador estava sobre Jesus. E esse poder curador e libertador está sobre todo cristão cheio do Espírito Santo. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a proclamar libertação aos cativos, restauração da vista aos cegos. E eu quero concluir aqui, meu amigo, minha amiga, meu senhor, minha senhora. Talvez você que está aqui precisando de ser levado a reboque aí pela vida, Jesus pode mudar a sua vida, Jesus pode mudar a sua história, e você pode sair daqui carregando ao invés de ser carregado. Esse homem foi buscar uma bênção e voltou trazendo 2 bênçãos. Ele foi curado da sua alma, recebeu salvação eterna, e foi curado também do seu físico. Jesus disse para ele: levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Imediatamente ele tomou o leito e pegou a estrada da sua casa, e as pessoas ficaram admiradas pelo sobrenatural, pelo grande acontecimento.
As pessoas disseram: jamais vimos coisas assim. A cura da alma e a cura do físico. Esse paralítico foi cativo e voltou livre. Ele era cativo da doença, cativo da cama, cativo da paralisia, cativo da sua falta de esperança, cativo do seu desespero existencial. E ao ser levado a Cristo, esse homem saiu livre. Meus queridos, as pessoas hoje vivem cativas pelo medo, cativas da angústia, cativas do desespero, cativas da solidão, da depressão, crise de pânico, cativa dos vícios. Mas quando elas são levadas aos pés de Jesus, elas são libertas, elas são curadas, elas são perdoadas e elas são salvas. E você que ouviu a palavra de Deus aqui nessa noite, que a palavra identificou algo aí no seu íntimo, algo que ninguém conhece, que somente você sabe, a angústia, a solidão, um vazio, um buraco na alma, ou você que é preso ou presa pelos vícios, ou que está com um casamento indo por ralo, ou com uma enfermidade que está te debilitando a cada dia, eu quero que você ore comigo. Eu vou orar pausadamente e você repete: Senhor Jesus, repita: Senhor Jesus, eu venho a Ti como estou, entrego a minha vida, peço que o Senhor perdoe os meus pecados e me liberte. Eu recebo a salvação pela fé. E agora eu vou orar por você. Senhor, eu coloco nas Tuas mãos cada pessoa que está nos ouvindo aqui nesta noite. Eu peço que o poder curador, que o poder libertador, salvador, esteja penetrando do alto da cabeça à planta dos pés de cada pessoa que está nos ouvindo aqui nesta noite, trazendo libertação, trazendo perdão, trazendo cura, e repreendo toda malignidade, todo espírito de enfermidade, todo espírito de morte. Eu amarro, eu destruo, eu cancelo, e profetizo a Tua bênção na vida dessas pessoas, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, amém. Deus te abençoe, fica na paz.